Outro, talvez, vou citar um aqui que era mala, mas deve ser até hoje, e não é do Palmeiras, era do rival. Marcelinho Carioca. Esse tem muita cara. Rapaz, nem vou contar a história dele aqui, porque perde a graça. Aí deve ser chato. Não, eu acho bom você contar. Todo mundo quer ouvir uma história pode ruim do contar. Marcelinho. Mal. Fala. O Marcelinho é daqueles assim, ele tá assim pra você enquanto o microfone tá aberto. Fecha o microfone. É outra pessoa. A luzinha vermelha da câmera tá aberta. Fechou, a luzinha apagou. Teve um jogo do Corinthians, foi campeão paulista, e eu não me lembro que ano. Cara, ano comigo não é meu forte. O Corinthians foi campeão paulista, a gente tava lá fazendo a cobertura e receberam as medalhas, volta olímpica, de repente eu olho no chão, uma medalha caída. Medalha de campeão caída no chão. Pô, a hora que eu bati a mão na medalha pra pegar, veio um repórter da Folha, um fotógrafo da Folha, que inclusive é de Ribeirão, o Joel Silva, mas que trabalha na Folha há muitos anos. A hora que ele viu, ele falou assim, cara, a medalha! Ele já começou a tirar foto. Aí tirou foto, deu mordendo a medalha, aquelas coisas, né? Mas eu falei, pô, sacanagem eu ficar com essa medalha, né, cara? Aí eu falei, vou no vestiário perguntar de quem é. Quando chego no vestiário, o vestiário tava fechado, aí os caras comemorando e tal, eu falei pro segurança, falei, ó, aqueles seguranças ficam, né, aqueles leão de chácara, então eu falei, ó, achei uma medalha aqui, de quem será? Falei, a hora que abrir aqui, você entra e pergunta. Abriu o vestiário, o primeiro que tava saindo, Marcelinho Carioca. Cara, eu já na hora, falei, Marcelinho, achei uma medalha aqui, cara, sabe de quem perdeu? A minha tá aqui, isso aí é problema dele. Nossa. E deixou, falou, foi embora. Cara, aquilo eu falei assim... Por um momento pensei que a medalha fosse do Marcelinho. Se fosse, eu não teria devolvido. Não teria devolvido. Aí eu falei, pô, caramba, pô, do time dele, né? Alguém que perdeu uma medalha. Era um jogador reserva que hoje eu nem me lembro quem é mais, faz muitos anos e tal, mas assim, achei uma atitude meio canalha dele. Mesquinha, pô, podia, não, sei lá, alguém perdeu a medalha, alguém perdeu a medalha aqui, né? Não se prontificou Tipo assim, absolutamente a minha tá aqui, nada. problema dele e tal. Não, eu falei, tinha que ser, né? É. Enfim, bom, terminou o jogo. Aí nessa época a gente ainda entrava no vestiário. Você podia entrar, você fazia a cobertura e tal. E a gente ficava esperando abrir. Abriu o vestiário, o repórter chama o narrador. Tá aberto. Aí, não, vai lá, Luizinho, e aí? Bom, tá, abriu aqui a porta do vestiário do Palmeiras, vamos chegando por aqui. E aí, Luizinho, como é que tá o vestiário do Verdão? Bom, a situação... Uai, o que foi? Rapaz do céu. A cena que eu estou vendo aqui agora é inarrável. Aí quando você fala assim, quem tá ouvindo, o próprio narrador já fica doido querendo saber o que tá acontecendo, né? Você já tem que criar um certo... Gente, vocês não imaginam a cena. E é realmente uma cena inusitada. Então eu vou dizer o que aconteceu. Amaral. Coveiro Amaral. O mito. Bonito, lindo, maravilhoso. É ele ali, não é? Não, ali... Atrás Aqui, do atrás do Gilson. Gilson. Isso, É o Gilson e Amaral. Isso. Então, com aquele zoinho dele torto. Tadinho, mas derrubadinho, porque o Amaral... Hoje ele é até mais arrumadinho, mas antes você imagina, né? É verdade. Amaral, ele estava numa maca, deitado, pelado, Vixe. Nossa. pelado. Você teve essa visão. Não, olha só, Teve essa sorte. é a visão do inferno que eu vou dizer pra vocês. Amaral, pelado, deitado numa maca, de bunda pra cima, com um furúnculo desse... Dá pra mostrar o tamanho do furúnculo? Desse tamanho, na bunda. Bunda pode falar, né? Pode falar. pode. Bom, então você imagina, aí, quando eu abro a porta do vestiário e entro, e que eu olho o Amaral deitado, pelado, de bunda pra cima, com um furúnculo, e o médico do Palmeiras, doutor, vou lembrar o nome dele aqui agora, aplicando uma injeção na bunda do Amaral, e nesse momento, o Amaral dá aquela olhada pra trás e faz uma careta. Então você imagina a cena, o Amaral... A cara dele já é uma Já cara. é, agora ele fazendo careta. Então o Amaral pelado, de bunda pra cima, com um furúnculo, tomando injeção, fazendo careta. Nossa. É a cena do inferno. E aí eu fui narrar essa situação. Só que foi o seguinte, quando eu comecei a narrar... Gente, o que eu tô vendo aqui... a gente tá de fone no ouvido, então você não percebe exatamente como é que tá a atmosfera ali. E naquele momento, quando logo que abriu, geralmente o repórter chama, se o locutor... te chama, você já narra. E outros não chamam, então o repórter fica esperando. No caso, o meu me chamou, só eu estava falando dentro do vestiário. Então eu comecei a narrar aquela situação. Os jogadores que estavam mais espalhados começaram a ouvir e foram olhar para ver o Amaral daqui. Aí você imagina, o vestiário quase caiu. O Luxemburgo, então, mas ele ria. Mas foi aquela... O próprio Amaral fazendo careta. Cara, foi uma cena dantesca.
Inesquecível. Fazem. Eu queria ter visto isso. Eu queria ter visto Eu isso. queria ter visto isso. Inesquecível essa cena, Meu Deus do cara. céu.